Gênesis 28, nós vemos lá nos versos aqui 20, ó. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Ele não vem falar de dízimo, mas Jacó fez um plano com Deus, que se Deus desse tudo para ele, ele devolveria o dízimo. E você vê o relato dali, a história de Jacó, contando como ele fez, e Jacó enriqueceu sobremaneira. Mas tudo isso ligado a quem? A Deus. Então o fato de Jacó ter enriquecido, lógico, ele trabalhou para isso, mas também ele foi fiel a Deus e cumpriu exatamente o que Deus prometeu a ele. E ele também prometeu a Deus: se for comigo, me deres isso, eu te darei o dízimo. E Deus foi com ele, Deus abençoou Jacó, que ele se tornou riquíssimo, mais que Labão, mais que o seu sogro. Imagina. E depois nós vemos mais à frente, as histórias que nós vemos, o povo de Israel saindo do Egito com ouro, prata e tudo mais, no deserto, e Deus abençoando aquele povo, mesmo não tendo nada, Deus abençoava o povo. Então agora eu pergunto para você, como que nós podemos ter uma conexão financeiramente, famílias conectadas com as finanças? Primeiramente, nós temos que ter certeza de que tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Se você tiver um plano com Deus na sua vida de ser fiel a Ele, assim como Ele fez com Jacó, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, se eu fizer as finanças de acordo com o que eu quero, da maneira como eu quero, não vou dizer para você que vai dar errado, dá certo. A Bíblia fala isso, você pode ver isso lá em Salmos, diz assim que nunca você olha para as pessoas que elas enriquecem, que ganham dinheiro, lá em Salmos, acho que agora eu me esqueci aqui, desculpa, mas nunca se esqueça disso, porque ele vai morrer, ele vai para a terra, e vai se acabar tudo, mas nós devemos o que? As nossas finanças em conexão com Deus, nós podemos sim perder a vida aqui, mas nós fizemos um propósito com Deus, e nós temos que deixar isso bem claro, que como nós podemos fazer. Eu queria colocar algumas citações aqui sobre isso, olha só, não sei se eu consigo ler aqui, mas diz aqui, aqui, os homens sábios sempre planejam com antecedência. Lá em Lucas 14, 28 a 30 diz assim: qual entre vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para calcular despesa, para ver se tem com que acabar, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Nós usamos muito isso aí para as finanças, mas nós queremos colocar que, lógico, esse texto não é só finanças, ele vem colocando sobre o discipulado, o preço do discipulado que se paga, Jesus está comparando sobre isso, mas a gente usa isso que as nossas finanças, elas devem fazer parte da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos sonhos, mas que nós devemos colocar quem? Deus em primeiro lugar em tudo. Nós lemos e conhecemos toda a Bíblia, e às vezes nós não podemos ser igual ao povo de Israel, que tinha Deus todos os dias na vida deles, livrando de todo mal e perigo. Chegou lá na frente, eles ainda se afastaram de Cristo e ainda crucificaram. Ali nos seus rituais, nas suas festas, nos seus propósitos ali, crucificaram a Cristo. Nós hoje temos a Bíblia, que é nosso guia. E a Bíblia está cheia ali de orientações para nós vivermos na prática. E mais do que nunca hoje, as finanças, elas fazem parte, mais do que nunca, da família. Quer ver? Muitos se não educaram de modo a poderem conservar seus gastos dentro do limite de suas entradas. Não aprende a se adaptar às circunstâncias e, vez após vez, tomam emprestado, ficam sobrecarregados de dívidas e desanimados.
foi eu que falei, foi essa escritora aí. Então, as finanças, a conexão dela é tão grande, porque ela atrapalha a nossa vida, tanto a pessoal como a espiritual. E um dos primeiros aspectos para atrapalhar as nossas finanças pessoais é nós não sermos fiéis a Deus. Quando nós somos infiéis a Deus, tudo desanda, tudo desanda. Acho que está dando certo, mas não está. E aí nunca fecha a conta, e a conta nunca vai fechar, e só vai fechar, sabe quando? Quando você colocar a casa em ordem. Mais uma citação: a economia começa pelas coisas pequenas e valores aparentemente significantes. Diz assim: cuidai dos centavos, e os reais cuidarão de quem? De si mesmo. Quem gosta de guardar centavos aqui? Você gosta? Eu confesso para vocês que eu não gosto de guardar centavos. Então, eu posso coisar aqui, né, pastor? Não tem problema, né? Posso falar bastante, né? Então, deixa eu dizer para vocês, hoje em dia tem tanto banco aí digital, que você não paga nada para ter uma continha. Nada. Então, eu tenho minha continha lá, que eu vou em tudo quanto é lugar e passo um débitozinho. Sabe por quê? Porque ninguém vai me lograr nos centavos. Quando a conta lá deu R$2, não, desculpa, R$1,98, você dá R$2, você recebe 2 centavos? Não? E quando a conta deu R$1,97, você recebe 3? Então, você soma esses centavinhos aí, ao longo de... Quem que tem 60 anos aqui? Ao longo de 60 anos, quanto que vai dar? Vocês já fizeram o cálculo? Não, né? Pois é, porque você não gosta de centavos. Por isso que diz aqui, ó, cuide dos centavos, que os reais cuidarão de si. Por que os reais cuidam de si? Porque R$50 você cuida muito bem. R$10 você cuida. E assim por diante. Agora os centavos você não cuida. Os centavinhos, que nós às vezes ignoramos e passa lá, é exatamente isso, que hoje a sociedade se montou lá, então ninguém dá mais centavos, sumiram os centavos do mercado, e não se faz mais centavos. Então uma pessoa já vai, coloca lá R$1,98, R$1,99, R$2,99, R$10,98, R$10,99, por quê? Porque você não vai dar os centavinhos para eles. Eles não vão te dar os centavinhos para você. E aí, meu amigo, conta lá, conta aí no mercadão grande aí de quantos mil por dia, vê quantos centavinhos sobra. Por que os centavinhos? Porque eles vão fazer parte. Por que as continhas baratas, às vezes as pessoas não dão importância? Por que as continhas pequenas dizem assim, olha, o que é R$3? R$20 de continha, eu vou pagar R$20, é 20 aqui, 20 lá, 20 acolá, 20 acolá, 20 acolá, quando vê você tem aí R$200 de conta por mês, que é tão pouquinho que você vai se empolgando. E uma conta de 200 por mês, você vai querer? Não, 200 não dá, mas R$20 dá, é 20 agora, 20 agora. Então vejam que é uma maneira de quê? De forçar você, quanto menos espera, você tem lá um monte de continhas pequenininhas. Como que nós podemos resolver isso? Quando nós temos a nossa vida em ordem, nossa casa em ordem, e nós temos o quê? O amparo divino para tudo isso. Por isso que Jacó, ele fez um plano com Deus. Se tu me deres isso, eu vou te dar o dízimo. E Jacó foi rico. Você vê isso lá também em Josué? Em Josué, no capítulo 1, Deus vem falando isso para Josué, diz assim, Josué, se tu andares, né? Ele vai dizer o seguinte, ó Josué, tudo que pisar a planta, Josué 1, verso 3, diz assim, tudo que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como prometi. E ele vem colocando aqui, né? E Deus vem dizendo, Josué, tão somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo tudo e toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não cesses de falar desse livro da lei. Nele medita dia e noite,
e então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. E nos capítulos seguintes diz que a fama de Josué corria por toda a terra. E nós vemos mais à frente lá, no capítulo 24 de Josué, dizendo o seguinte: que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Servir como? Além dos nossos dons e talentos, também ser fiel a Deus na mordomia, servir. E a meditação de hoje vem falando isso, que tudo que nós pouparmos, nós devemos empregar também para a obra de Deus. Fidelidade ao nosso Deus. Eu estou falando um pouquinho porque você não tem como falar só de finanças na família se você não for fiel a Deus. As suas contas não vão encaixar. Essas contas não vão encaixar para colocar a casa em ordem. Mais uma citação diz assim, os recursos que tendes conseguido não têm sido sábio economicamente gastos de maneira a deixar margem para, no caso de virdes adoecer, vossa família não sofra privações. O senso de ser possuidor do lar próprio haveria de inspirá-los com forte desejo de progresso. As importâncias gastas diariamente em coisas desnecessárias, pensando, são apenas centavos, parecem pequenas, mas multiplicai-as pelos dias do ano, e com o passar do tempo os números parecerão quase inacreditáveis. Lar Adventista. Vamos mais aqui? O dinheiro pode ser a casca de muitas coisas, mas não o miolo. Proveu alimento, mas não apetite, remédio, mas não a saúde, conhecidos, mas não amigos, criados, mas não lealdade, dias de alegria, mas não de paz e a felicidade. Quando alguém se envolve em dívidas, caiu na armadilha de Satanás, prepara para as almas. Negai-a antes 1000 coisas a incorrer em débito. Lar Adventista. Vejam, que quando nós temos tudo isso bem colocado na nossa vida, no nosso lar, um dos grandes problemas é financeiro. Você pode ver em divórcios que tem aí nas riquezas, joga dinheiro. Morreu, deixou herança, é dinheiro. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que ficar preocupados, em constante vigilância, porque isso atrapalha, como eu disse no começo, nossa vida pessoal e nossa vida espiritual com Deus. Isso aqui, quando a pessoa não é fiel, e muito menos ela tem um controle das finanças na sua vida, ela não é fiel a Deus. E em casa começa a ter problemas, cai na armadilha de Satanás. Então, além de Satanás tentar a vida da família, destruição de uma família, também as finanças. Então são todos os meios e ataques que Satanás utiliza para destruir uma família, e principalmente a família cristã. Não importa quanto você ganha, nós já falamos, importa quanto você gasta. O problema não é o que você ganha, é o que você gasta. A questão da dívida e do manejo com o dinheiro está intimamente relacionada ao sucesso em nossas atividades, bem como diretamente ligado à saúde mental e espiritual. Você já viu alguém ser feliz aí ficando devendo, todo enrolado financeiramente? Você viu alguém assim? Feliz? Difícil. É difícil, não é fácil não. E para colocar a casa em ordem, exige o quê? Sacrifício. Famílias conectadas com as finanças, se você tem algum problema financeiro, precisa de ter o quê? Sacrifício. Tem que sacrificar algumas coisas. Vocês não devem ficar embaraçados financeiramente, pois o fato de estarem com dívida enfraquece a confiança em Deus e provoca o desânimo. Está lá
Ellen White. Enfraquece a confiança em Deus. E não deveria enfraquecer a confiança em Deus. Estou certo? Não deveria. Por que vai enfraquecer? Mesma coisa que alguém chegar na igreja, chega aqui no nosso meio e diz assim, não quero mais ir na igreja porque fulano lá falou isso de mim, então não quero mais fazer parte da igreja. Não tem nada a ver, ele vem na igreja porque ele acredita em Deus, acredita na mensagem, acredita na doutrina, mas não é assim. Aqui é a mesma coisa, enfraquece a confiança em Deus, que não deveria ter mais confiança em Deus, mais apego na palavra de Deus e mais apego nas promessas de Deus. Porque a Bíblia toda conta o relato das pessoas que tiveram sucesso e conta também o quê? Os fracassos. Muitos fracassaram. Nós vemos a história de Jó. Jó tinha tudo, 3.000 camelos, ovelhas, gado, perdeu tudo de uma hora para outra. Vejam que Satanás usou de astúcia para com Jó. Primeiro ele atacou aonde? Aonde ele atacou? Na família. Satanás foi lá e Deus disse assim, vai lá e coloca a mão. Ele atacou aonde primeiro? Família. Foi lá, filhos. Depois então, ele não conseguiu, ele atacou aonde? Dinheiro. Dinheiro para ver se ele perdia a confiança em Deus. Vejam que é bem claro a situação, família, primeiro lugar, depois o dinheiro. E ele então, não tendo conseguido nada disso, nada mais, tirou tudo de Jó, ele então colocou lá as úlceras no seu corpo. Então, nós vemos o que a Bíblia coloca, sucessos, mas também apresenta a história de que não foi um fracasso de Jó. Jó não fracassou, mas a tentação de Satanás, que colocou em cima de Jó para que Jó perdesse a confiança em Deus, para que amaldiçoasse Deus. Pelo contrário, Jó teve mais ainda confiança em Deus, depositou tudo que ele tinha em Deus. Ele disse assim, eu vim nu nesse mundo, e vou voltar nu, não tem nada. Deus me deu, Deus tirou, mas eu vou voltar sem nada. Por isso que está dizendo, enfraquece a confiança. E para você estar firmes, conectados com Deus, você precisa a cada dia ter a comunhão diária com Ele. Por isso que na Bíblia diz assim, honra o Senhor com os teus bens, honre o Senhor. Ele deu para nós. É isso que é difícil as pessoas aceitarem hoje e dizer, não, eu que consegui, eu que fiz. Mas foi o Senhor Deus que deu condições para que você conseguisse isso. E agora nós devemos honrar a Deus. E nós temos aqui algumas citações, de São Mateus 6:25, mas que diz assim, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o quê? E tudo será o quê? Acrescentado. Busque o Senhor Deus e a sua justiça. E as outras coisas que você quer, as coisas aleatórias que nós damos mais valor, vai ser acrescentado. E muitas vezes a sociedade hoje coloca o inverso. Primeiro as coisas, primeiro isso, primeiro aquilo, aí Deus vem por último. E nós não podemos entrar nesse erro, nós não podemos entrar nesse engano que Satanás coloca hoje. Nós não podemos perder a confiança em Deus, de maneira alguma, porque é Deus que nos concede tudo. Por isso que nós vemos em verso que diz em Salmo, diz que ao Senhor pertence a terra. Em Isaías 45, é declarado assim que Deus coloca assim, eu fiz o homem e coloquei ele na terra. Fiz tudo, deixei o homem aqui na terra. E que Deus quer o quê? Que nós o reconheçamos. Busca, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. Queridos, em meio a tudo isso que nós passamos, nós não podemos, de maneira alguma, deixar que as coisas do mundo atrapalhem nossos planos e nossa vida espiritual.
Mesmo que tenhamos dificuldades financeiras, é hora de nós, como família, e não é só uma pessoa, vejam, uma família unida, uma família que está juntos, ela procura meios de como fortalecer a sua fé em Deus, mas ela procura meios de como fortalecer as suas finanças. Se você não compartilha a sua vida financeira em casa com a família, fica difícil. Eles não vão saber o que você está passando. E talvez como pai ou mãe que quer dar o melhor para a sua casa, talvez naquele momento não compartilha, talvez tenha problemas financeiros, e em vez de ajudar, às vezes acaba atrapalhando, ficando pior. Eu coloco o meu exemplo lá em casa, desde pequeno ensinamos a nossa filha a compartilhar todas as coisas dentro de casa. Por exemplo, é conta de luz. Parece tão coisa, né? Conta de luz, energia. A gente disse, filha, a gente está pagando tanto de energia, a gente tem que economizar e tal. Então, tudo que faz, ela disse, não, a gente tem que economizar. Compartilhar. Tem que compartilhar as economias dentro de casa, o que se pode fazer, os meios de como nós podemos, como família, porque você sozinho, às vezes não consegue, por isso que você casou, para ter uma família, e a família junto. Por isso que nós estamos dentro dessa semana, famílias conectadas financeiramente, quer dizer que você tem que compartilhar, toda a família, membros da família, nas suas finanças dentro de casa. Compartilhar os sonhos que você tem, para ver se toda a família, ela vai aprovar, se ela vai compartilhar os sonhos que você tem, e vão buscar juntos, de como alcançar os sonhos. É as famílias assim mesmo, por isso que tem um livro, que é vendido aí no mercado, diz assim, casais inteligentes se enriquecem juntos. Compartilha as ideias, compartilhar os sonhos, porque você tem um sonho, quando você compartilha com filho, filha, esposa, é diferente, eles passam a sonhar com você, e eles querem isso com você, e vão lutar com você, e eles vou dizer para você outras coisas aqui, que eu vou entrar, quando vão ao supermercado, depende da idade da criança, ele não vai nem comprar algumas coisas, porque ele vai querer o sonho, ele vai querer estar junto com você. Agora, quando não compartilha, realmente se gasta muito mais, não tem sonho, enfraquece a vida familiar. Finança é muito bom, principalmente na nossa vida, é excelente finanças, mas você tem que compartilhar, tem que andar juntos, finanças, família, e tem que colocar Deus em primeiro lugar, fazendo parte. Sem isso, pode dar certo. O mundo aí é diferente, mas para uma família cristã, tem que haver Deus. Você tem que fazer que Ele faça parte da sua vida, parte da família. Desde o começo do Éden, como eu li, Deus estava presente na vida do casal. Depois da queda, Deus também se fazia presente. E assim, na história que nós vemos até o dia de hoje, Deus sempre mostrou que Ele está à disposição nossa. Basta nós buscarmos em primeiro lugar. Que Deus seja o que vai fazer parte da sua vida. Que você busque. Que Deus seja o pilar em tudo que você fizer. Se você tiver algum problema financeiro, é o meio melhor de você resolver, é reunir a família, orar e procurar meios de resolver. Mas se está tudo bem, se está tudo ótimo, se está faltando alguma coisa, então é hora de você pesquisar e colocar Deus nos seus sonhos.
E assim você vai ser bem-sucedido com a vida familiar, você vai ser bem-sucedido na vida espiritual, e acima de tudo, você vai ser aquele que vai ajudar a obra de Deus a crescer a cada dia mais. É isso que nós queremos. É isso como família. Famílias dando exemplo para que outras famílias vejam. É exatamente aquele povo, Israel, que estava no deserto, que Deus providenciava para eles, que era para eles serem luz para as outras nações. É exatamente isso que Deus quer hoje. O Israel espiritual de hoje é para fazer o mesmo, dando o exemplo para as outras pessoas. Dando exemplo de fidelidade, dando exemplo de amor, de família unida. A minha esposa estava esses dias fazendo uma fisioterapia, e ela disse que as mulheres falando sobre casamento. E as mulheres então perguntaram assim: tu é casada há quanto tempo? Ela disse: só 22 anos. Com o mesmo homem? Ela disse: com o mesmo homem. Meu Deus, eu não aguento isso não. É assim o mundo que você está vendo. Eu não aguento isso não, meu Deus. Você vê como é que é as coisas desse mundo? Por isso que nós, povo de Deus, temos que mostrar para as pessoas. Se tem problema lá com o casamento, mostre para as pessoas o que é ter um casamento feliz. E por que ter um casamento feliz. Por que a sua vida é bem estruturada dentro de casa. Não precisa ter dinheiro. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença. Nós vemos isso na Bíblia. Não é o dinheiro que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é um lar que tem o amor de Cristo. É um lar bem estruturado. É um lar que é feliz. Isso vai fazer a diferença. Então, meus queridos, que Deus abençoe vocês e que possamos a cada dia ficar firmes e fortes, em meio à dor, tristeza, em meio à dificuldade que tenhamos, pode ser nas finanças, mas que não perdemos a confiança em Deus, de maneira alguma. Porque se está tudo bem na nossa vida, estamos legal. No momento que está tudo mal, opa, Deus não tem me ajudado, mas, entenderam? Então não é momento de perder a confiança em Deus, pelo contrário, é o momento de apegar-nos a cada dia a Deus. Em meio a tudo isso, caos que vivemos e as finanças que estamos aqui hoje, que nós possamos depositar nossa confiança em Deus, em momentos ruins, mas em momentos de bonança, em momentos de alegria, que possamos depositar tudo isso nas mãos de Deus, porque Ele deve fazer parte da nossa vida. Deus abençoe, que você tenha uma semana abençoada aqui na igreja, de palestras, de pregação, para o enriquecimento da nossa vida e da nossa família. Vamos orar então? Esse não pode ser teu fim. Não é que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a
fé esmureceu. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Ele engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu nome. Amém? Oremos. Nosso Deus, quão maravilhoso Tu és, porque desde o Éden, Senhor, Tu deixaste para nós orientações de como viver em família, de como viver, Senhor, com filhos. Deste também para nós orientações, Senhor, para esses tempos futuros, de que as finanças são importantes para a vida financeira de um lar, mas também são importantes, Senhor, para que Teu nome seja honrado e glorificado nessa terra. Aqui temos famílias que vieram Te adorar, que vieram colocar aos Teus pés suas angústias, que vieram colocar aos Teus pés, Senhor, seus problemas, dificuldades, mas também, Senhor, que vieram aqui porque querem a cada dia estar conectados contigo em comunhão, relacionamento e missão. Por favor, Senhor, continue abençoando-as com proteção, continue abençoando-as, Senhor, para que sejam prósperas aqui na terra, para que outras famílias também tenham o desejo de Te seguir, tenham o desejo de aprender de Teu amor. Pedimos, Senhor, que nenhum mal os deixe acontecer. E também, Senhor, muitas outras que não puderam vir, outras que estão em alguma situação de doença. Senhor, conforte e anime o coração de cada um. Continue, Senhor, com as Tuas misericórdias se renovando a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amados, só nossa gratidão a Deus e ao pastor Dario. Obrigado, pastor Dario. Famílias conectadas com os filhos ontem, pastor Donato. Eu estava ali no Planalto 2. Amanhã, hoje, famílias conectadas com as finanças. E amanhã, famílias conectadas com o pastor José Lucas, né, que vai falar, não é isso? Com a oração. Então, queridos, convide mais pessoas. Eu sei que hoje deu uma chuvinha, né? E tirou um pouco mais os nossos irmãos, mas que a gente tenha amanhã um maior número de pessoas
para juntos exaltarmos o nome do nosso Deus. Estarei junto com o pastor Lucas amanhã novamente, tá bom? Combinei com a Nelma e a Raquel que os dias de culto normais eu vou estar atendendo as outras igrejas, mas demais dias eu vou estar com vocês aqui. Deus abençoe a todos, uma boa noite.